Ana, já tomou um fôlego aí para o seu comentário? A gente só resgatou aqui um artigo, porque o presidente Donald Trump falou aí por quase uma hora, né, hoje, na ONU. A gente trouxe esse trecho que ele fala da proteção da liberdade religiosa, e aí resgatamos um artigo seu publicado na revista, a gente compartilha na tela para quem nos acompanha, de agosto desse ano, com o título A Diabólica Perseguição aos Cristãos. O silêncio maligno que envolve essas atrocidades deve ser rompido por meio de conscientização e ação. Tá aí, então, dica de leitura da edição 285 da nossa revista Oeste. A gente sempre saindo na frente, né, Ana? Então, Paula, e esse silêncio, né? Isso tem que ser rompido por meio de conscientização. Foi o que o Donald Trump fez hoje. Nesse artigo, Paula, eu mostro a perseguição aos cristãos em vários dezenas de países no mundo. E a quantidade, são cristãos sendo perseguidos aos milhares em vários países, e a falta de cobertura, que eu digo da imprensa em relação a essa perseguição, é impressionante. Mas, como você disse, saímos na frente mais uma vez. Paula, bom, vamos lá. Tanta coisa para a gente falar que eu vou tentar não me alongar muito. O que Donald Trump fez em relação ao Lula é de uma estratégia impressionante, e as pessoas que não entendem Donald Trump no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque nós aqui nos Estados Unidos, nós assistimos Donald Trump há muito tempo, diariamente. Os seus trejeitos, a sua estratégia, como ele fala, como ele volta. E logo depois, e o que o Trump fez hoje foi de uma estratégia, ele foi muito astuto, que é o que normalmente ele faz. Ele eleva a tensão, ele eleva a intensidade, como ele fez com todo mundo, com o mundo todo, como o Piotr disse. Aí ele força a negociação, ele força a vinda à mesa para que as pessoas negociem. Depois ele sopra, diz que não, foi uma reunião muito boa, mas ele sempre defende os interesses dos americanos, porque a agenda dele é America First, a América primeiro, antes de qualquer coisa. Então, Paula, essa firmeza estratégica dele, o Piotr disse muito bem, esse biscoito que ele deu para o Lula, e foi impressionante como aqueles que odeiam Donald Trump, que o chamam de fascista e nazista e aquilo tudo, malvadão e totalitário, estavam em êxtase com o biscoito que ele jogou ali, que ele deu para o Lula. E logo depois dele falar aquilo, ele seguiu falando que o Brasil vai mal e seguirá mal se não estiver ao lado dos Estados Unidos. Essa coisa de elogiar, Paula, ele elogia todo mundo. Ele elogiou a Índia, ele elogiou a China, ele elogiou a Rússia, e depois ele aperta de novo. Eu mandei um print para a nossa produção de como o Trump elogiou, por exemplo, o Xi Jinping, e disse que ele é inteligente, que ele é meu amigo, e logo depois ele aumentou as tarifas da China. Subiu, né? O novo aumento de tarifas dos Estados Unidos chegou a 125%. Ele faz isso. Outro ponto interessante, que agora a gente já viu que Donald Trump, que os assessores de Lula não querem mais que o Lula vá até a Casa Branca. Saiu na CNN agora que a reunião entre Lula e Trump, que o Itamaraty teme o efeito Zelensky e que então está planejando um telefonema, ou seja, não tem realmente ali a coragem de chegar e de sentar. Por quê? Porque o Brasil não é prioridade para o Lula, não é prioridade para o governo Lula, nunca foi e nunca será. Agora, não vou conversar com Donald Trump porque não tenho tempo, minha agenda é ocupada. De novo, a agenda não é o Brasil. A agenda não é o Brasil. O Japão, para vocês terem uma ideia, eles não tinham uma agenda. Quem não tinha espaço na agenda era Donald Trump. O que a comissão do Japão fez? Foi até Washington e se hospedou perto da Casa Branca e avisou: nós estamos aqui do lado.
assim que o presidente americano tiver uma brecha na agenda, nós gostaríamos de sentar com o presidente para discutir as tarifas. Portanto, não é o Lula que não tem agenda. Quem não tem agenda é o presidente americano, e mesmo assim ele abriu a conversação, uma conversa que deveria ter partido do Lula. Agora, Trump encurralou Lula, isso é fato, as pessoas não entendem isso porque elas não estão acostumadas com o Donald Trump, que tem aí, né, um livro, A Arte de Negociar, e agora a bola está no campo do Lula, que pelo visto já correu.